Vamos lá então, tema novo aqui estudado para pediatria, numa prova que eu tenho amanhã. Estou um pouco atrasado aqui em relação aos temas a serem estudados, mas um dos temas que eu acabei de passar por foi diarreia e desidratação, né? Então vou fazer aqui, vou responder aqui um questionário relacionado à diarreia e desidratação, começar aqui com a questão 1, né? Aquele mesmo esquema, né? Terminou de estudar um tema novo, a gente anda para cá e vem responder questões sobre esse tema novo para ver o que encaixou legal. Vamos ver aqui. Lactente com vômitos e diarreia há 2 dias, deu entrada no pronto-socorro, algo desidratado, sem indicada terapia de reidratação oral. Né? Algo desidratado entra no plano B para reidratação do bebê. Porém, sem melhora. Foi então realizada a hidratação parenteral através da fase de reparação com soro fisiológico 0,9, seguida de fase de manutenção, já que o lactente apresentou melhora do grau de hidratação. Durante o segundo dia de internação, o paciente permanecia com vários episódios de diarreia, porém hidratado. Qual a sua conduta? Então agora ele já estava hidratado, né? A gente mantém a fase de manutenção, imagino aqui. Né? Fase de manutenção, fase de reposição. Se não me engano, ali na apostila do Medicurso cita fase de manutenção e reposição, né? Não cita essas duas ideias aqui separadas, né? Então acho que é essa aqui a ideia, né? Aí, ó, cliquei no ver gabarito da instituição. É isso mesmo, fase de manutenção e reposição. Vamos ver aqui se cita alguma ideia diferente e tal. Né? Mas as grandes ideias são, a gente vai fazer terapia de reidratação parenteral para essa criança, né? Idealizando lá o 30 ml mais 70 ml quilo por 6 horas e tal, vai ficar reavaliando ela, reavaliando segundo o estado de hidratação. Os vômitos podem permanecer de fato, né? Há certa indicação, alguns serviços vão fazer indicação de ondansetron para segurar os vômitos dessa criancinha. Mas, no fim das contas, a gente vai tentar só fazer a reidratação de fato, né? E quando na nossa avaliação, ela, segundo os sinais de desidratação, ela já estiver com algum grau de desidratação, né? A gente já tiver corrigido o problema mais grave, a gente vai tentar oferecer para ela o SRO, né? O soro de reidratação oral. Mesmo que ela esteja vomitando, a gente vai tentar oferecer para ela o SRO, lembrando que esse oferecimento é em copinho ou colherzinha, né? A gente não pode oferecer em mamadeira, nunca em mamadeira, né? E essa criança aqui a gente vai tentar manter aleitamento materno, né? Então, no segundo momento, quando ela já estiver mamando, né? A gente vai tentar fazer o movimento materno, o aleitamento materno. Tentar retornar com o aleitamento materno. Lactente previamente saudável de gênero masculino, 8 meses de idade, desenvolve há 3 dias febre, vômitos, diarreia com sangue e pus, além de choro intenso ao evacuar. Bom, vamos ver. Sua alimentação é composta de fórmula láctea, de segmento, frutas e 2 refeições de sal. Causa mais provável para explicar o quadro diarreico uma mais provável seria, na verdade, infecciosa, mas com um vírus invasivo, né? Tá, mas ela tem diarreia com pus, com sangue e pus, né? Provavelmente seja aí uma enterobactéria aí, infecciosa. Então, bactéria invasiva provavelmente seja um E. coli aí. Shigella seria um quadro um pouco mais grave, talvez, né? Deixa eu pensar em uma E. coli enteroinvasiva aqui. Mas, né, como a gente não vai pesquisar, né, a gente não vai pesquisar essas causas, né? No fim das contas, a gente vai tratar a desidratação e a gente vai tratar a desidratação dessa criança e vai também fazer antibiótico terapia caso a gente tenha essa suspeita nesse sentido. Aí eu tenha um comprometimento do estado geral da criança, né? A gente vai fazer tratamento com ceftriaxone aí, provavelmente. Meninas o EPA revalida 2020. Meninas de 2 anos comparecem na unidade básica de saúde com história diarreica há 5 dias. Então, quadro de diarreia aguda, apresentando fezes aquosas com cerca de 6 episódios por dia. Mãe refere que não houve febre ou presença de sangue nas fezes. Na consulta foi observado o peso adequado para a idade, porém
com queda em relação a uma consulta com puericultura há 14 dias, quando pesava 12 quilos. Então a gente teve uma perda aí, além de ter deixado de ganhar, né, a gente teve uma perda, pelo menos observando o peso relatado anteriormente, teve uma perda de 500 gramas, né? 500 gramas para 12 quilos está entre 3% e 9%. Então não está mais do que 9%. Criança irritada durante a consulta, sedenta, né? Então ela está bem acordada, está tentando beber água. Lágrimas presentes, olhos fundos, né? Já tenho 2 sinais aqui, né? Criança irritada e sedenta com olhos fundos. Língua úmida, sinal da prega normal, enchimento capilar normal, pulso cheio. Com base no quadro em questão, marque a alternativa correta quanto à classificação da diarreia e a avaliação do estado de hidratação preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então eu tenho diarreia aguda, aguda aquosa com desidratação, né? Com desidratação. Diarreia aguda aquosa com desidratação. Aguda pelo tempo de desenvolvimento aqui, né? 5 dias de diarreia. E desidratação, porque eu tenho no mínimo 2 sinais aí que demonstram algum grau de desidratação. Seguimos. Criança de 4 anos apresenta-se com evacuações líquidas ou pastosas 4 vezes por dia há 20 dias. 20 dias já, né? Já tem uma diarreia persistente, né? Ou então, pode estar normal, né? A gente não sabe se isso aqui foi uma alteração no hábito. No início do quadro apresentava 8 a 9 evacuações líquidas por dia, febre e cólica. Bom, aí a gente já sabe que tem uma afetação, né? No momento a criança está ativa, com melhor aceitação de dieta e líquidos, ao exame físico está corada e hidratada, a ausculta pulmonar e cardíaca normais, exame abdominal normal. Dentre as abaixo, a melhor conduta neste caso é diminuição da oferta de lactose à criança. Ela teve febre e cólica, isso aqui não é problema com a lactose. Trouxe um albendazol, colher de coprocultura, iniciar metronidazol. Olha, gostaria de fazer nada disso aí, na verdade. Colher de coprocultura, talvez, né, por ela ter essa, por ser diminuição da oferta de lactose. Então, ela fala aqui de cólica aqui, mas não fala sobre a afetação perianal, né, porque eu tenho a diminuição do pH dessa diarreia e aí eu tenho uma irritação perianal importante. Não fala sobre gases, né? Não fala sobre gases, só fala de uma diarreia persistente, né? Diarreia com mais de 14 dias, uma diarreia persistente aí. E só. Febre e cólica. Cólica pode ser pelos gases, talvez, né? Talvez eu deva ter pensado nisso. E agora a criança está normal. Ela melhorou, tá hidratada, aceitando a dieta e líquido. Uma questão aqui que me traz dar uma olhada. Devido ao acometimento das células epiteliais absortivas, das velocidades no quadro diarreico agudo, de natureza infecciosa, que é o anterior, é assim que funciona, né? É a intolerância secundária à lactose. A redução da atividade das sacaridases, como a lactase, que se localizarão na membrana apical da borda e escova dessas células. E por consequência, a criança pode desenvolver uma intolerância transitória ou secundária à lactose, levando ainda a uma persistência de diarreia por mais de 14 dias. Assim, a melhor conduta é reduzir a oferta de lactose na dieta da criança, né? Deu para entender um pouquinho melhor aqui então, né? A questão vai deixar para mim meio que implícito que rolou um episódio de diarreia aguda, né? Para ter um episódio de diarreia persistente, eu tenho que ter tido um episódio de diarreia aguda em algum ponto de evolução da doença, né? No 13º dia, por exemplo. E muita sede. Então a gente vai pensar em algo nesse sentido de diminuir a oferta da lactose, porque essa criança teve lesão de enterócito e agora de fato ele não está conseguindo digerir muito bem essa proteína, né? Então é isso, simples. Lactente com 11 meses de idade, com crescimento e desenvolvimento normais, vacinação em dia, não apresentou intercorrências desde o nascimento. Quer dizer que ele é vacinado, por exemplo, para rotavírus. Unifesp 2012, né? As recomendações que a gente conhece da OMS são de 2017, então talvez a gente tenha alguma alteração aí nessas ideias. Há 24 horas apresenta quadro de diarreia com sangue, 12 episódios, temperatura de 37,8, né, tá febril.
diarreia com sangue, 12 episódios, né, em 24 horas. Vômito sempre que recebe dieta por via oral e piora importante do estado geral. Então, provavelmente aqui a gente vai ter que fazer tratamento com antibiótico terapia. Ao exame físico apresenta-se toque semiado, afebril, sonolento, com pulsos finos, tempo de enchimento capilar de 6 segundos, né, muito alto. Pele seca, olhos fundos, né, então peso é de 9 quilos. Peso é de 9 quilos. Essa criança não perdeu tanto peso, não. Né? Se eu considerar que a criança média aí nasce com 3,3 quilos, em 12 meses ela triplica o peso, ela estaria com 10 quilos com 12 meses, né? Ela tem mais um mês aí para ganhar esse peso, esse quilo. Né? Quase 1 quilo, na verdade, ela precisa de 900 gramas. Ela não vai ganhar 900 gramas nesse último mês, né? No último mês a gente não ganha tudo isso. No último trimestre aí. Mas, enfim. Terceiro trimestre, né? A gente ganha menos. Ganha 600 gramas, se não me engano. Mas, enfim, ela deveria triplicar. Quais os diagnósticos iniciais deste paciente? Bom, quadro diarreico agudo. Quadro de diarreia aguda. Com desinteria, né? Com sangue. Provavelmente aí causado por infecção bacteriana, né? Então, quadro de diarreia aguda bacteriana, talvez. E desidratação, né? Desidratação grave, isso sim, isso bem claro que tá. Desinteria aguda, né? Gastroenterocolite aguda, com desinteria, essas são as ideias, e desidratação grave. Não é assim não, Olivia. Psst. Nossa, veio aqui, largou um negócio, saiu. É duro. Então é isso, né? Então essa criança tem diarreia aguda com desinteria, né? Eu tenho uma diarreia com sangue, né? Com toxemia, etc. Com desidratação grave, né? Que a gente precisaria fazer para ela agora aqui? Plano C. A gente precisaria fazer plano C, como ela tem com 11 meses de idade, a gente vai tentar dar uma esticada melhor, né, no tempo que a gente vai usar para fazer essa reidratação dessa criança. Então, na primeira hora ela vai receber 30 ml quilo de soro fisiológico Ringer. E aí depois, nas próximas 5 horas, como eu vou usar 6 horas, nas próximas 5 horas ela vai receber 70 ml quilo nas próximas 5 horas de soro fisiológico ou Ringer. Unicamp 2016, lá que tem 5 meses, chegou ao hospital com história de 6 episódios de fezes líquidas a um dia, 3 episódios de vômito, febre não medida e irritabilidade. Está em aleitamento artificial. Exame físico, fontanela deprimida, choro sem lágrimas, turgor elástico, perfusão periférica normal. Choro sem lágrimas aqui, fontanela deprimida, eu não sei se é um sinal diarreia aguda com desidratação, com certeza. 5 meses, né? Com desidratação. Terapia de hidratação oral, né? Não, febre não medida, tal. Aleitamento artificial, exame físico, fontanela deprimida, choro sem lágrimas, turgor elástico. Tá normal, né? O turgor. Perfusão periférica normal, né? Só tem um sinal aqui de desidratação, né? Então, de desidratação mais grave, né? Que é a fontanela deprimida. Então, terapia de reidratação oral aqui na minha leitura. E é isso mesmo, né? Iniciar terapia de reidratação oral. Aqui a gente lê um fontanela deprimida, parece um absurdo, né? Mas, de fato é grave. De fato chama atenção. Mas eu tenho que ter mais um sinal nesse sentido. Meia de 3 anos, previamente ígida eutrófica, sem vacinação contra a rotavírus, chega à unidade de pronto atendimento com vômitos de diarreia iniciados há 2 dias. Né? Se ele falou se ele fosse essa ideia aí do sem vacinação contra a rotavírus, quer dizer que a gente deve pensar em algo desse sentido. Ao exame físico, apresenta-se intranquila, irritada, olhos discretamente encovados. Né? Ao sinal da prega, desaparece lentamente, esse aqui chama atenção. Ao ser oferecido água, ela bebe rápida e avidamente. Né? Então, há algum grau de desidratação. Mãe relata a ausência de sangue ou pus nas fezes e destaca a presença de outros casos semelhantes na creche. Pronto, né? Então está acontecendo um rotavírus. Considerando o quadro descrito, o tratamento inicial recomendado é reidratação por via oral.
tratamento inicial recomendado. Depois a gente vai fazer aí a vacinação contra o rotavírus. Talvez ela fique com aquela intolerância secundária à lactose, então a gente vai diminuir um pouco e não dieta isenta, né? Mas diminuir um pouco, né? Essa criança faz. Como é que é aqui? Ela faz. Não falou sobre o aleitamento dela. Mas a gente vai diminuir um pouco, talvez, aí diminuir um pouco aí, talvez, a oferta lactose para essa criança. Não tem indicação de fazer ampicilina, não tem indicação de fazer hidratação endovenosa, a não ser que ela piore o grau de hidratação. A gente vai reavaliar essa criança aí cada X tempo. Principal consequência CSPE 2017. Principal consequência da diarreia em pediatria é a desidratação. Tá. O Ministério da Saúde preconiza diretrizes para manejo do paciente com diarreia. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, em qual dos casos abaixo está bem indicado o plano A? Pelos 5 anos com história de diarreia aquosa há 2 dias, exame físico constatado olhos fundos e secos. Não, né? Aqui não. Som da pele desaparece rapidamente. Diarreia e vômitos incoercíveis ao ingerir líquidos. Eu só vou ofertar, eu só vou aumentar a oferta de líquidos. Isso aqui eu marcaria. Ó, pulso periférico filiforme aqui me chama atenção. Algum grau de hidratação essa criança deve ter. Sinal da pele voltar normalmente. Bebia líquido sem avidez. Bebia líquido sem avidez. História de diarreia com raios de sangue. 2 episódios de vômitos há 2 dias. Esse aqui poderia ser também. A prega desaparece rapidamente. Mas vômitos incoercíveis ao ingerir líquidos. Esse aqui é um problema, né? Vômitos incoercíveis. Ele tá tentando tomar e ele não consegue. Eu acho que esse daqui, talvez. Terminou o volume do TRL no tratamento proposto pelo B. Apresentar olhos fundos, né? Ainda tem olhos fundos, então ainda não melhorou, né? A gente vai manter. Eu acho que é a D aqui, então. Né? Sinal da prega voltava normalmente, bebia líquido sem avidez. Ela tá tranquila, essa criancinha tá tranquila, né? A resposta é essa, de fato. Essa criancinha tá ótima, ela tá tranquila. Aqui, vamos dar uma olhada só no Luiz. Olha, apesar do sinal da prega desaparecer rapidamente, apresenta vômitos incoercíveis e por isso não está indicado o plano A, né? Essa mãe não vai aguentar tentar hidratar essa criança e a criança ficar ali vomitando, né? Melhor opção, talvez aí fazer indicação de ondansetron, porque ela não tem indicação para plano C, né? Não tem indicação para fazer via venosa periférica e não é tão fácil fazer esse tipo de via em criancinha da cidade, né? Então faz mais sentido aí talvez tentar segurar os vômitos com ondansetron e aí ficar oferecendo SRO para essa criancinha aí. O SRO é o pronto lá. A melhor opção de reposição volêmica na emergência pediátrica é soro fisiológico 30 ml quilo. Isso daqui, 20 ml quilo aqui, é para o CDC. Para o Ministério da Saúde não é assim. Aqui, ó. 30 ml quilo por 30 minutos, depois enlatar 70 ml quilo em 2 horas e 30 minutos, né? Esse daqui é CDC. Agora, o IANSP seguindo orientações do CDC me chama um pouco de atenção, né? O IANSP seguindo orientações do CDC me chama um pouco de atenção. Mas tá, beleza. Isso aqui é o tipo de questão que é difícil dizer, né? Se a gente vai acertar ou errar, né? Mas eu prefiro gravar essa informação aqui, né? Que é o Ministério da Saúde. Se bem que o Ministério da Saúde é todo confuso. Então, em alguns lugares tem essa indicação, em outros lugares tem uma indicação um pouco diferente. Que acaba perdendo a questão. Pré-escolar de 20 meses, pesando 11 quilos. Tá com diarreia há 4 dias. 20 meses pesando 11 quilos, chama um pouco de atenção. Ao exame físico, apresenta sinais de hidratação moderada, fezes fétidas com muco e sangue. Então tá, tem desidratação moderada. Temperatura axilar é de 39 graus. Dentre esses achados, o que justifica o uso de antimicrobiano oral dentre esses achados estão aqui em cima, o grau de hidratação, as características das fezes.
Pra mim é mais a temperatura axilar do que a característica das fezes, né? Que a temperatura axilar demonstra pra mim que eu tenho uma toxemia importante. Não, mas não era a característica das fezes. Então, vamos ir direcionando mais nosso raciocínio nesse sentido, se bem, por mais que no médico-curso a gente tenha aprendido num outro sentido, né? Essa característica das fezes aí, o paciente pode ter fezes com muco e sangue, mas se ele não tiver uma importante afetação no estado geral, a gente não vai fazer tratamento antimicrobiano, né? Foi isso que a gente acabou de aprender. Importante, o uso de antibióticos pode ser necessário também nos falcêmicos, nos imunodeprimidos, na cólera, giardíase, né? Na giardíase que a gente vai usar metronidazol. Nas crianças com sinais de disseminação bacteriana extraintestinal, no entanto, a maior parte dos quadros dessa doença tem como causa agentes virais. Tá. Na faixa etária pediátrica, o uso de antibióticos na doença diarreica aguda está reservado apenas para os pacientes com diarreia com sangue nas fezes. Com sangue nas fezes. Ou seja, disenteria. Nessa situação, a principal suspeita de agente etiológico é a Shigella. Segundo MS, ciprofloxacina é a primeira escolha terapêutica. Coprocultura e antibiocrima devem ser realizados nesse caso, não de forma rotineira. Tá certo, então. Vamos seguir essas ideias aqui. Quando a gente tiver... Essa é uma ideia que eu tinha antes de assistir a aula do Medicurso. Depois de ter assistido, eu fiquei com outras ideias na cabeça, né, de acordo com o que a professora me falou. Mas as questões estou provando que isso não está bem certo. Tinha que responder questões lá no Medicurso, né, talvez. Mãe leva a criança de 2 anos na unidade básica de saúde por apresentar fezes aquosas várias vezes ao dia, 4 dias, sem muco ou sangue. Tá. Refere episódio febril autolimitado no primeiro dia e episódios de vômitos quando tenta alimentar a criança. Ao exame encontra-se a febril, frequência respiratória de 20, irritada e chorosa, sem lágrimas. Tá. Pré-cutânea abdominal retorna em 1 segundo, retorna rápido. Peso da criança de 10 quilos, né? Criança com 2 anos com 10 quilos. Qual a melhor conduta para o caso? Não, domicílio aqui não, né? Eu tenho... irritada e chorosa, sem lágrimas, né? Irritada e chorosa sem lágrimas, né? Ausência de lágrimas e irritação. Sai de hidratação oral, 750 ml em 4 horas. 75 ml quilo? É 75 ml quilo e ela tem 10 quilos, né? Então é isso mesmo. 75 ml quilo, ela tem 10 quilos, então é 750 ml em 4 horas. Perfeito. (50 a 100 ml quilo). Período máximo de 4 horas. Se fosse... Não, mas aqui ó, tá. Antibiótico terapia para domicílio. Não tá certo. 100 ml a cada evacuação diarreica. Não tá certo, né? Isso aqui a gente faz também. Mas é mais num sentido de plano A. E acabaram, né, as 11 questões aqui. Então a gente respondeu 11 questões aqui sobre diarreia aguda, diarreia de desidratação. Eu acho que talvez seria interessante ir lá para tentar resolver mais questões. Talvez seria interessante ir lá para tentar resolver mais questões, né? Eu vou abrir aqui a página do Anki só para eu poder ir no lugar certinho aqui, né? Tem bastante coisa para responder no Anki aí. Como eu estou me preparando aí para essa prova e fui viajar para São Paulo na última semana, ficou um pouco para trás aí, bastante coisa que tinha para fazer. Lives. Mas já tem 25 minutos respondendo questão aqui, já tá ótimo já, e também não vai ser o tema central da prova. Então é isso, né? Ficou bem claro aí as coisas que a gente conseguiu entender e aprender, né? Lembrando que no próximo ano a gente vai fazer um slide card aí, e aí eu vou fazer como se fosse uma aula magna usando só o... Aula magna, que absurdo. Como fosse uma aulinha de base pra mim mesmo, né? Usando só esse slide card com apresentação, assim, surgindo informações na tela, para poder fixar o que é de mais importante em relação a cada condição ali, com bastante foco na prova prática. É isso aí.